Fala turma, beleza? Chegou para mim mais de uma vez o mesmo questionamento e dessa vez eu resolvi gravar um vídeo. É como fazer o like e o dislike em uma ação. A mesma mecânica vai servir só para quem vai usar só o like sem a mecânica do dislike, inclusive ficaria até mais simples. Eu normalmente atuo de duas maneiras para resolver isso. A primeira utilizando o custom states, gerenciando se foi clicado ou não no like ou no dislike. A desvantagem da utilização do custom state é que ao recarregar a página, a pessoa consegue clicar de novo e incrementar o contador. E a vantagem é que o usuário não precisaria estar logado para fazer esse tipo de feedback. Em contrapartida, o outro método seria, ao invés de utilizar custom states, usar realmente o usuário logado e registrar quem que foi que deu o like ou o dislike. É mais eficiente, é mais preciso, só que tem o transtorno do usuário estar obrigatoriamente logado na plataforma para poder dar esse feedback. Aqui na descrição do vídeo já tem o resuminho com os capítulos desse vídeo. Você pode pular direto para a parte que lhe interessa. Sempre ouvi dizer que conhecimento não ocupa espaço, então quem sabe você aprende algo novo aqui. Vamos lá, direto ao ponto então. Eu já criei aqui um aplicativozinho com a lista que eu vou trabalhar o custom state e com a lista que a gente vai trabalhar utilizando o usuário logado. Por enquanto eu deixei aqui só um visualzinho exibindo já uns cards de usuários com as ações de like e dislike, nada implementado, só o visual mesmo para utilizar o custom state ou o usuário logado. Eu já até coloquei um tratamento para quando o usuário não estiver logado, ele nem conseguir clicar nos botões, então já deixei eles inativos, aliás, inclicáveis. Vamos lá. Começando o método utilizando custom states. Para utilizar custom states, o que vai acontecer? Vou explicar a mecânica primeiro, depois a gente põe a mão na massa. Ao clicar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um custom state de likes e vou adicionar esse usuário dessa lista aqui, desse card, e receber um like. Ele vai estar na lista de quem já recebeu os likes. Incrementar esse contador. E o mesmo para o dislike. Aí tem umas questõezinhas que vão acontecer no meio do caminho, a gente já vai tratando também. Então vamos lá, mão na massa. Inicialmente, vamos criar dois custom states. Eu vou criar aqui no grupo repetidor mesmo, que é o detentor da informação principal. Custom state de likes, qual tipo ele é? Ele é do tipo usuário. Você já vai entender, fica comigo, vai fazer sentido. E é uma lista. E o mesmo para os dislikes. Também vai ser uma lista de usuários. Por quê? Quando eu clicar aqui no like, eu vou pegar esse usuário e colocar no custom state. Se eu clicar nesse aqui, eu vou pegar esse usuário e colocar no custom state. Daí com essa informação, eu vou fazer um efeito visual também nesse card. Vai ficar legal, você vai ver. Então beleza. Já temos os nossos custom states criados. Vamos começar com a ação. Primeira coisa, clicou no like. O que eu vou fazer? Eu vou dar um set state. O nosso state ficou lá no repeating group, cards state. Qual custom state? Likes. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esse usuário que eu acabei de clicar e adicionar na lista. Como aqui eu não tenho apenas adicionar, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Eu tenho que pegar a lista de volta. Vamos lá. RG, cards state. A lista atual, likes, ó, custom state, tá? Likes. E vou adicionar um item. Em inglês, plus. Plus item. Quem que eu vou adicionar nesse meu custom state? O parent group user. Por isso, que é uma lista de users, aqueles custom states que a gente criou, de like e de dislike. Mesmo vale para o dislike. Então, ao clicar aqui, vou adicionar um workflow, setando o state. Qual é o state? Lá do meu repeat. O state de dislike, que vai acontecer? Mesma mecânica. O próprio custom state, eu vou adicionar parent group user. Então, vou pegar esse usuário da lista atual e vou adicionar no custom state. Já vai funcionar, mas a gente precisa ter um feedback visual para saber se está dando certo ou não. E claro, para melhorar a experiência do usuário também. Nós vamos fazer, nós vamos mudar o ícone para quando essa pessoa desse card estiver no custom state, ele vai mostrar o ícone diferente. Então eu vou clicar aqui no meu ícone, condicional, e vou colocar uma nova condição. Quando o RG, usuário card state, no meu custom state de likes
contenha o usuário atual, parent group user. Então, o que eu vou mudar? Eu vou mudar o ícone. Em vez de mostrar esse ícone vazado, eu vou mostrar o ícone preenchido. E a mesma informação, mesma mecânica no dislike. Então, quando o meu RG card state, onde estão os nossos states, likes, contenha o usuário da célula atual, eu vou mudar o ícone para o preenchido. Agora sim, a gente vai ter um feedback visual dessa informação. Vamos conferir. Atualizando a página. Então, se eu clicar aqui, ele vai ter que ficar azulzinho, porque ela está no custom state. Se eu clicar aqui, vai ficar azulzinho. Se eu clicar aqui, vai ficar azulzinho. A primeira coisa que nós notamos, eu cliquei aqui, mas o contador de likes não aumentou. A gente não implementou essa parte ainda, vai ser a próxima etapa. Eu já criei lá na minha tabela de usuários dois campinhos, de quantidade de likes e de quantidade de dislikes, ambos numéricos. Então, como você já deve imaginar, no workflow, quando eu adiciono o like, eu também vou dar um make changes no parent group user. Então, nós vamos mudar aqui o campinho quantidade de likes e vai receber o valor que ele tem hoje mais um. Ele vai incrementar em 1 o valor atual. O valor atual eu posso pegar de duas maneiras. Ou parent group user quantidade de likes, ou eu prefiro this user. Quem é this user? É o usuário que eu estou mudando aqui agora. Fica mais enxuto. Quantidade de likes. O que eu quero fazer? Eu quero adicionar um. Tanto o this user quanto pegar a célula tem o mesmo efeito, eles referenciam ao mesmo usuário. Aqui fica mais enxuto de ler. E a mesma informação, quando clicar no dislike, o que eu vou fazer? Make changes, parent group user, nós vamos mudar o campo quantidade de dislikes, fazendo a quantidade de dislikes ser incrementada em 1. Nós agora atualizamos essa informação no banco e precisamos de um feedback visual para o usuário saber o que está acontecendo. Então, esse campinho que agora está, que até então está um número estático, eu vou passar a exibir parent group user, quantidade de likes, formatado como número. Eu não quero casas decimais e se por acaso tiver mais de 1000, o separador de milhar seja o ponto. Close. Ok. E o mesmo aqui. Pago aquele zero. Eu quero meu parent group user, quantidade de likes, formatado como número, em casas decimais. Se passar de 1000, o separador de milhar é um ponto. O que vai estar diferente aqui no meu do seu, se você estiver fazendo junto comigo, é que eu preenchi essa informação aqui. Se deixar ela em branco, ele fica essa informação grandona assim, que é o texto que está aqui. Eu particularmente acho muito ruim de visualizar no editor a informação dessa maneira. Então a gente usa esse Canvas Placeholder para colocar um texto ilustrativo apenas para facilitar aqui no ambiente de desenvolvimento. Lá no aplicativo mesmo em si, isso aqui é totalmente ignorado, tá? Ele vai exibir lá no aplicativo o que tiver aqui no campo definido, ok? Então agora vamos ver isso na prática. Feedback visual do contador também. Então quando eu vier aqui clicar no joinha, ele incrementou. Se eu vier aqui clicar no joinha, ele incrementou. Se eu vier aqui clicar no dislike, ele incrementou o contador. Um dos problemas do Custom States. Se eu vier aqui recarregar a página, aquele contador está lá. Só que pode ver que já não está mais preenchido o joinha. Sempre que eu recarrego a página, os custom states são zerados. Então, se eu clicar aqui de novo, ele vai ter reincrementado. É a desvantagem principal de usar o custom state. Dependendo da sua aplicação, não será viável utilizar o custom state. Outra desvantagem da maneira que está implementada é um bug de implementação que eu deixei propositalmente para arrumarmos junto. Se eu continuar clicando, ele vai continuar
incrementando. E não é isso que eu quero que aconteça. Então, o que eu vou implementar agora? Quando eu clicar aqui e ele já estiver clicado, eu quero que ele desclique e decremente o número. Entendeu? Então, ele vai sair de azulzinho, vai voltar a ficar branco. E o contador aqui vai ser decrementado em 1. Então, vamos lá. Ao clicar aqui, ele fez o quê? Ele adicionou o state e fez atualização no usuário. Vamos pintar esse like de verde e o dislike de vermelho. O que vai acontecer? Eu vou duplicar esse evento, então nós teremos dois eventos para o mesmo ícone. Antes de duplicar, porém, eu vou colocar um condicional. Quando que eu posso adicionar esse usuário na lista? Aí pensa comigo. Quando que eu posso colocar esse usuário na lista de custom state de likes? Eu vou colocar ele na lista apenas quando ele ainda não estiver. Se ele já estiver na lista, eu removo. Esse é o condicional que a gente vai descrever agora. Então, ele apenas vai ser adicionado quando lá no meu repeating group cards states, no state likes, não contenha o usuário que eu cliquei, parent group user. Então, se ele não estiver no meu custom state, eu executo estas ações. O que vai acontecer agora? Eu vou clonar essa ação. Botão direito, copy, botão direito, paste. Nós temos duas ações apontando para o mesmo botão. Uma delas eu vou mudar. Essa aqui vamos chamar de fora da lista. Esse aqui nós vamos chamar de like na lista. Então, quando ele estiver fora da lista, ele vai adicionar. Quando ele já estiver na lista, eu tenho que fazer a lógica inversa aqui. Então, se ele já estava na lista, eu não vou adicionar ele. Não é um plus item, é um minus item. Então, eu pego a lista que já existia e retiro o usuário atual. E a mesma informação tem que refletir também no contador. Então, a quantidade de likes que eu adicionava 1 vai passar a ser uma subtração. Então, vamos fazer do dislike. E ele está adicionando ao custom state. Então, esse é o evento de fora da lista. Então, fora da lista, como que é a condição? Repeating group, que tem os states. Na lista de dislike, doesn't contain, não contenha o usuário que eu acabei de clicar, a célula que eu acabei de clicar. Se não tiver, ele vai adicionar no custom state e vai incrementar o contador. Então agora nós iremos clonar este evento. Então, copy, botão direito, paste. Esse vai ser o na lista. Quando ele estiver na lista, não será mais doesn't contains, será contains. Quando ele estiver na lista, nós teremos que fazer o inverso. A lista de dislikes, não vou adicionar ele, ele já está. Eu vou remover. E nos item e no banco de dados nós temos que refletir também. O dislikes será decrementado em 1. Testando agora. Atualiza a página. Então, se eu clicar aqui no like, ele vai ficar preenchido e mudar para 10. Só que eu cliquei e não aconteceu nada. Eu estou errando ao vivo na aula. Você deve estar rindo de mim, né? E não me avisou. Então vamos dar uma olhada onde foi que eu errei. Ele está fora da lista, então se a lista não contenha, ele adiciona. E se ele está na lista, aqui ó, então ele está na lista, não é doesn't contains, é contains. Ah, eu errando ao vivo aqui. Agora sim vai funcionar, hein? Então se eu clicar aqui, vai ter que ficar preenchido e aumentar para 10. Se eu clicar de novo, ele vai ficar em branco e reduzir para 9. Mesma coisa, like. Aumentou, diminuiu. Então, sucesso, essa parte está ok. Tem uma última coisinha que tem que ser feita aqui para ficar um pouco mais coerente com a ação de feedback de duas etapas, que seria o like ou dislike. Eu não posso dar ambos os feedbacks. Então, se eu vier aqui e clicar no like, ele vai estar com os dois preenchidos. Ele vai estar nos dois custom states de dislikes e vai ter incrementado os dois contadores. Então, o que tem que acontecer nesse cenário? Se eu já estou com o like e eu clicar no dislike, ele vai ter que preencher aqui, incrementar aqui como ele já faz. Só que se já estiver um like, eu tenho que decrementar e remover ele da custom state de likes. Então vamos fazer isso. Se ele estava fora da lista, eu vou adicionar na lista de likes e tenho que remover da lista de dislikes. Então vou dar um state, posso repetir states da lista likes, ele vai pegar
essa lista atual, dislikes, menos parente group user. Entendeu? Então, eu cliquei no positivo, cliquei no like. Ele pegou esse usuário e colocou na lista de dislikes. E tirou da lista de dislikes. Isso já vai fazer o preenchimento dos botõezinhos ficarem coerentes. Agora falta o contador. Nessa etapa que eu vou fazer agora. Então, eu vou dar um data, make changes, em que eu vou mudar parent group user. Que campo que eu vou setar? O campo de quantidade de dislikes vai ser ele, quantidade de dislikes, menos 1. Só que eu não posso fazer isso sempre, porque senão toda vez que eu clicar no joinha, ele vai subtrair um do dislike, mesmo se ele já não estava clicado. Então eu tenho que colocar um condicional aqui antes. No meu repeating states, dislikes contenha o usuário atual. Ou seja, se o usuário que eu acabei de dar o like já está na lista de dislikes, aí sim, eu vou subtrair um da lista. O problema é que aqui a gente gerou um bug, porque eu acabei de tirar ele da lista e eu mandei fazer uma atualização de banco de dados utilizando o custom state. Então, para resolver isso, eu clico, seguro o clicado e arrasto esse step um pontinho antes. Então ele vai lá, atualiza o banco se necessário e remove do custom state. Nós faremos também no fora da lista, quando clicar no dislike, a mesma mecânica que foi feita aqui. Então nós vamos dar um make change neste parent group user. Eu estou dando um dislike e o usuário estava na lista de likes, então quem eu tenho que mudar é a quantidade de likes. Vai receber ela menos 1. Quantidade de likes menos 1. Apenas quando esse usuário estiver na lista de likes. E a próxima etapa seria remover ele do state. Então, set state, lá do nosso agrupador de states na lista de likes, nós vamos pegar o valor que ele tem atualmente e remover. Parent group user. Mesma mecânica que a gente montou aqui. Vamos ver na prática se deu certo. Atualizando a página. Então, se eu clicar no like, vai ficar azul e mudar para 11. Se eu clicar no dislike, ele tem que ficar azul, mudar para 2. Aqui tem que ficar branco de novo e voltar para 10. Funcionou? Eu só clico aqui e ele vai remover ele. Mesmo aqui. Então, utilizando o custom state, é isso daí. Claro, como eu mencionei antes, ele tem o problema de, se eu recarregar a página, a custom state zera, mas o dado que já está persistido no banco, ele vai permanecer. Então, se eu vier aqui e clicar de novo, ele vai negativar de novo. Então, fica uma falha de feedback, mas vai depender da sua aplicação. A maneira de contornar esse problema de utilizar os custom states é utilizando o usuário logado. O que vai acontecer quando o usuário estiver logado? Quando eu clicar aqui, eu vou adicionar o meu usuário atual logado como um usuário que deu like para esse usuário do card. Agora então, vamos fazer essa mecânica utilizando o usuário logado. Quando eu clicar num botão, eu vou pegar o meu usuário atual e adicionar na lista de pessoas que deram like. Então, se eu recarregar a página, ele vai buscar no banco de dados que eu já dei o like e vai conseguir ficar preenchido como a gente fez, ficando preenchido aqui com os custom states. Vamos lá, mão na massa. Uma coisa que é interessante fazer aqui é identificar se o usuário está logado ou não. Eu vou pegar esse texto aqui e caso o usuário esteja logado, eu vou mudar a informação dele acrescentando o nome do usuário logado. Esse nosso texto, colocar um condicional novo nele aqui. Quando o current user está logado, logged in, o que eu quero mudar? Eu quero mudar o texto desse elemento. Utilizando o usuário logado, colocar um hífen e colocar o nome do usuário que está logado. Current user, nome. Então, quando eu carregar a página, se tiver logado, ele vai mostrar aqui. Como eu não estou logado, ele vai mostrar o texto original dessa maneira que está agora. No botão, eu já deixei o condicional para quando o usuário não estiver logado, esse elemento ficar não clicável, e se o elemento estiver não clicável, ficar na cor cinza, que é o que você percebe aqui. E no banco de dados, eu criei dois campos para identificar quem foram os usuários que deram like e dislike. Esses campos são do tipo usuário
e são do tipo lista. Vamos lá então. Quando eu clicar aqui, definir um workflow. Data, make changes. Quem que eu vou mudar? Usuário da célula atual, parent group user. Campo que eu quero mudar. Então eu quero mudar o campo de usuários like. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar o usuário logado atual, current user. Então eu me adicionei como um usuário que deu like ali. Vamos mudar a cor dele aqui. Vamos colocar ele de laranjado. E semelhantemente no dislike. Ele vai ser purple. O que eu quero fazer? Eu quero mudar o usuário que eu cliquei no campo de lista de dislikes. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar a mim mesmo. Próximo passo. Eu preciso de um feedback visual. Então como faremos? Aqui a gente usava no custom state. Aqui, como estamos trabalhando com banco de dados, nós vamos verificar se ele está contido no banco de dados. Vou definir uma nova condição. Então quando parent group user lista de usuários like contenha current user, então se eu estou contido na lista de quem já deu like, o que eu vou mudar? Eu vou mudar o ícone. Nós vamos pegar aquele ícone preenchido. E a mesma mecânica aqui. Quando no usuário atual a lista de usuários de dislike contenha current user, o usuário está logado atual, nós vamos mudar o ícone para o ícone preenchido. Vamos ver na prática se deu certo. Ah, mas eu não estou logado, né? Vamos logar com alguém então. Então eu vou fazer o login forçado pelo banco de dados. Então eu pego um usuário qualquer aqui e clico nesse Run As. Então nesse momento eu vou estar logado como Eric e vai ter que mostrar o nome aqui. Está mostrando o nome dela, eu sei que eu estou logado e os botões ficaram habilitados, não estão mais cinza. Então se eu clicar no joinha e se eu for lá no banco de dados, ó, Ana Catarina da Silva Sauros. Ana Catarina da Silva Sauros. Vamos editar aqui. Usuários like. Ou eu fui adicionado aqui, ó. Então, mesmo que eu recarregue essa página, esse meu joinha vai estar ali. Eu recarreguei a página e o joinha continua lá. Se eu clicar de novo, nada acontece. Nós não fizemos a mesma mecânica de remoção. Inclusive, o mesmo bug está aqui também. Se eu clicar no dislike, eu consigo ficar em ambos. Para evitar alguns bugs visuais, eu vou forçar via banco de dados a remoção do meu nome como usuários likes e usuários dislike. Ele já até removeu o preenchimento de acordo com o condicional, pois eu já não estou mais naquela tabela ali. Então o que faremos agora é o seguinte, quando eu clicar no like, ele vai remover do dislike. Então vamos lá. Workflow, quando eu clicar no like, no usuários like ele adicionou o current user. E no usuários dislike, ele vai dar um remove user. Pode ser no mesmo step. É a mesma informação aqui quando der o dislike. Então no dislike ele vai adicionar o current user. E lá no like ele tem que remover. Remove current user. Vamos ver na prática. Isso já deve fazer funcionar o pintar e despintar. Atualizando a página. Então cliquei no like. Ele rodou o step de me adicionar no likes e de remover do dislike. Eu não estava no dislike e não aconteceu nada, sem problema. Se eu clicar aqui, ele vai rodar para me adicionar no dislike e me remover daqui. Então vamos lá. Ele já deu update e removeu daqui. Agora basicamente faltam duas coisas. Quando eu clicar no like e já está no like, ele me tirar do like. E o mesmo para o dislike. Se eu clicar no dislike e eu já estiver na lista de dislikes, ele tem que me remover. Bem como o contador. Aqui a gente fez um incremento manual naquele campo de quantidade de likes e quantidade de dislikes. Aqui eu não adicionei o campo de quantidades. Utilizando essa mecânica de usuário logado, ao invés do custom state, estes campos
quantidade de like e quantidade de dislike são irrelevantes, eles nem precisam existir na sua tabela, tá bom? O que nós vamos fazer aqui então é o seguinte. Eu vou vir aqui, tá? Esse número que está estático. O que eu vou fazer? O parente group user, lista de likes, contar. Então todo mundo que deu like vai estar naquela lista. Quantas pessoas deram like? É só contar quantas pessoas estão na lista. E formato como números, em casa decimal, se passar de 1000, o separador de milhar é um ponto. E a mesma mecânica aqui. Então eu vou lá, parente group user, usuários dislike, contar, formatar como número, em casa decimal, separador de milhar sendo o ponto. Ah, eu coloquei errado aqui. Apaga esse parênteses aqui e coloca esse parênteses aqui. Como eu já estava na lista, ele já sabe contar. Se eu clicar aqui, ele vai zerar aqui e incrementar aqui, porque só tem uma pessoa na lista. Se eu vier, por exemplo, logar com outra pessoa, logar com o Iago, não vou mais estar com o Érica, estou com o Iago. Não está azul porque não foi o Iago que votou, foi a Érica. Se eu clicar aqui, ele vai incrementar. Vamos ter duas pessoas na lista de quem deu like para esse usuário. E o último que falta é que quando eu clicar de volta, eu vou remover esse usuário da lista de likes ou de dislikes. Vamos lá. Aqui a gente vai ter que seguir a mesma mecânica de duplicar. Quando eu clicar no like, eu adicionei. Só que quando que eu vou executar isso? Quando eu estiver fora da lista. Então eu tenho que fazer o condicional aqui. Quando o usuário atual, lista de usuários que deram like, não contenha a mim mesmo, o corrente user. Se eu não estiver na lista de quem deu like, é beleza, eu posso vir aqui e adicionar o like. Então nós duplicamos, copiar, colar. Não vai ser o fora da lista, vai ser o na lista. Então, quando a lista de usuários que deram like não será dos anticontents, será contents a mim mesmo, o usuário que está logado no momento. O que eu vou fazer? Usuários like não vai ser um add, vai ser um remove. E aqui tem uma pegadinha, cuidado, você não pode vir aqui e dar um add. Não é porque eu me removi como like que eu passei a ser um dislike. Nesse caso, nós removemos esse condicional. Então, se eu já estava na lista, eu simplesmente me removo. E a mesma informação vai ser aqui. Então, quando fora da lista, este parent group user, usuários que deram dislike, não contenha o usuário que está logado atual, aí sim ele vai adicionar. Botão direito copia, botão direito cola, e aqui vai ser na lista. Usuário dislike, contenhas o usuário atual. Eu vou remover ele da lista de quem deu dislike e vou apagar esse condicional de quem deu like, porque não é porque eu tirei meu dislike que eu passei a dar um like. Vamos ver na prática se deu tudo certo. Então aqui eu já estou com like, se eu clicar de novo, ele me removeu da lista. Como aqui é o contador de listas, não precisei mexer com incrementar ou decrementar contadores, como é feito aqui na utilização de custom states. Então, o que eu tinha para apresentar aqui para vocês hoje era isso. Esses dois mecanismos de resolução de um problema. Eu peço que, caso tenha sido relevante para você, dá o feedback aqui no vídeo. Se tiver alguma dica, quiser dar risada dos meus erros, se quiser pedir alguma coisa, algum conteúdo, pode usar os comentários. Eu ajudo bastante a galera que entra em contato comigo. Valeu? Valeu, turma. Até a próxima.